Eclesiastes capítulo 2. Hoje nós veremos os versículos 19 a 21. Em Eclesiastes 2, de 18 até o versículo 23, nós estamos vendo Salomão falando sobre a vaidade do trabalho, ou seja, mais especificamente o trabalho secularizado, o vazio do trabalho secularizado. Quando eu falo secularizado, friso aqui novamente, é aquela pessoa que trabalha sem considerar Deus, sem levar Deus em consideração no trabalho de suas mãos. É a pessoa que olha para o seu trabalho como se fosse a grande realização da sua vida, a coisa mais importante da sua vida, e não considera Deus e não leva Deus em consideração no que ele faz. Semana passada, no versículo 18, nós vimos que por mais que nós trabalhemos, por mais que nós ajuntemos, por mais que nós consigamos adquirir recursos, não podemos levar nada desta vida. Vai ficar tudo para trás. Salomão estava profundamente desgostoso com isso, porque ele havia feito muitas obras, realizado muitos feitos, se enriquecido absurdamente. E agora, diante da morte, ele via que só perdeu tempo, foi correr atrás do vento. Agora, no versículo 19 ao versículo 21, nós vemos que não podemos proteger nossas riquezas. As nossas riquezas são tão vulneráveis que qualquer coisa pode tirá-las de nós. Por exemplo, um ladrão, um hacker entra na sua conta bancária e pode destruir o que você ajuntou por muito tempo. Um governo esfomeado e sem juízo, pode quebrar a economia do país e, portanto, a sua riqueza ir embora. Tudo que você ajuntou, você perder. Uma enfermidade pode vir sobre você e a sua fortuna, a sua riqueza, não dar nem para começar o tratamento. Ou mesmo que dê para fazer um tratamento, mas você venha a falecer. Não adiantou nada. A riqueza, a gente pode perdê-la de várias formas. Mas Salomão aqui cogita uma outra forma de perder a riqueza. Ou de não poder proteger a sua riqueza. Antes disso, vamos orar ao Senhor. Ó Deus, quando vamos agora ler a Tua palavra, pedimos ao Senhor esclarecimento. Pedimos ao Senhor que nos dê entendimento, para que possamos entendê-la. E naquilo, ó Deus, que tivermos que mudar em nossa vida, ser transformado em nossa vida, transforme-nos pelo poder da Tua palavra. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus, versículo 19, Eclesiastes 2, 19. E quem pode dizer se será sábio ou estulto? Contudo, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isto é vaidade. Então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isto é vaidade e grande mal. Qual era o perigo que rondava as riquezas de Salomão? E ele se põe a considerar e se põe a pensar sobre esse perigo. Ele sabia que a morte estava chegando e o seu herdeiro, seu filho, haveria de herdar tudo que ele havia construído. Só um minutinho. Deixa eu desligar. O seu filho havia de herdar o seu trono. Ele sabia que esse filho seria Roboão, seu filho mais velho.
haveria de herdá-lo. E aí ele se põe a perguntar: e quem pode dizer se será sábio ou estulto? Quem pode me garantir que meu filho vai ser sábio ou vai ser um louco, um estulto, alguém sem juízo? O maior temor de um coração ambicioso é perder os seus bens. Eu mostrei aqui para você algumas formas ou algumas situações que podem tirar de nós todos os nossos bens. Enfermidade, governo, mau governo, e outras situações ladrões podem levar as nossas riquezas. Mas Salomão aqui ele está pensando no seu herdeiro, aquele que haveria de herdar o seu trono e a sua riqueza. E ele então se pergunta: e aí? Será que ele vai ser sábio? Será que ele vai ser um louco? O maior medo de um ambicioso como Salomão é ver todo o seu esforço, todo o seu trabalho ir pelo ralo, ir por água abaixo, porque o seu sucessor não tratou das suas riquezas da mesma forma. O ambicioso é aquele que passa a sua vida juntando riquezas a ponto de não conseguir desfrutar de tudo que juntou. Quanto mais tem, mais ele quer. Em nossos dias, se alguém morre, o que ele ajuntou fica de herança para os seus filhos. Se ele não tem filhos, vai para os irmãos dele. Se ele não tem irmãos, se ele não tem parente, se ele é alguém solitário no mundo, vai para o governo. Pior herdeiro que alguém pode ter, né? Vai para o governo. Já imaginou? Você passa a sua vida pagando imposto e ainda no final das contas você fica sabendo que tudo que você ajuntou vai para a mão do governo. O Estado vai enfiar as garras ali e vai evaporar com tudo que você tem. Não é? Não era o caso de Salomão. Salomão tinha herdeiros, tinha um herdeiro, tinha um filho dele, né? E aí ele pergunta: seja quem for, será que ele será sábio? Ou será inteligente? Ou será louco? Quem pode dizer se ele será sábio ou estulto? Será que os herdeiros terão inteligência e sabedoria para administrar a herança? Ou serão esbanjadores como o filho mais moço, mais novo, da parábola que o Senhor Jesus conta lá em Lucas, capítulo 15, versos 11 a 32, a famosa parábola do filho pródigo? Será que o seu herdeiro será um pródigo que vai torrar a sua herança em pouco tempo e se tornar um miserável, como aconteceu com o jovem da parábola de Lucas 15? Seja sábio ou estulto, Salomão diz: contudo ele terá domínio de todo o ganho das minhas fadigas e da sabedoria debaixo do sol. Tanto que eu me afadiguei, tanto que eu empenhei, gastei os meus neurônios ali, a minha inteligência, eu não tive sossego, não dei descanso ao meu corpo, porque eu quis ampliar minhas riquezas, ampliar meu domínio. E aí virá o meu descendente, virá o meu herdeiro, e vai levar tudo de mão beijada, sem esforço algum. Terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Ralei tanto, sofri tanto, e vou dar de mão beijada para o meu filho. Concluiu Salomão. Aqui ele está pensando nas suas próprias riquezas e quem haveria de herdá-las. Ele sabia que seu filho Roboão tinha lá algumas características que mostrava não ser tão sábio assim, mas ele era o herdeiro do trono. Não tinha como Salomão mudar isso. Nós veremos daqui a pouco, era inevitável isso, e Salomão não tinha como fugir disso. Ele tinha alguma esperança em seu coração que, quem sabe, o menino crie juízo, né? Não é assim que os pais falam? Quem sabe um dia ele cria juízo. Quando ele tiver juízo, ele vai aprumar na vida. Ele tinha alguma esperança de que seu filho fosse assim. Então ele conclui que tudo o que ele fizera nessa vida foi perda de tempo, pois também isso é vaidade. Ou seja, vapor,
algo sem consistência. Trabalhei tanto, dei um duro tremendo na vida, sofri para poder ajuntar alguma coisa, e quando eu ajunto, vou deixar para o meu filho, e meu filho vai torrar tudo. Quem sabe não? Quem sabe ele vai ter sabedoria e vai agir com sabedoria. Mas no versículo 20, Salomão traz para nós uma nota de profundo pesar. Ele diz assim: então me empenhei, porque o coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. O que ele quis dizer aqui? No versículo 18 ele diz: também aborreci todo o meu trabalho, ou seja, eu odiei, passei a odiar, a minha vida se tornou odiosa. O meu trabalho passou a ser algo odioso para mim, porque quando eu pensei no resultado de tudo isso, quando eu pensei que eu haveria de deixar tudo que eu fiz para outra pessoa, e eu mesmo não poderia usufruir disso como gostaria, eu peguei uma raiva disso, eu peguei um ódio disso, o meu trabalho se me tornou odioso. Essa foi a causa de Salomão ficar sentindo ódio do seu trabalho. Às vezes você pode estar olhando para o seu trabalho de forma odiosa, dizendo que seu trabalho é algo odioso, porque você talvez não esteja recebendo o tanto que gostaria de receber, ou o reconhecimento que você gostaria de ter. Ou você está trabalhando e não consegue ajuntar nada. E aí você diz: é só canseira, eu não aguento mais isso. Peguei uma raiva, peguei um ranço disso, não é assim que a gente diz? Mas Salomão, além desse olhar odioso para o pecado, para o seu trabalho, agora ele diz no verso 20, que ele se empenhou, literalmente, a palavra empenhar aqui significa dar voltas em torno de algo. Ele se dedicou àquilo, ele concentrou-se em quê? Ele diz: em que o meu coração se desesperasse de todo o trabalho com que me afadigara debaixo do sol. Ou seja, eu me empenhei, eu me esforcei para perder qualquer esperança no meu trabalho. A ficar desesperado, ele fala desesperar-se de todo o meu trabalho, ou seja, que eu não tivesse nenhuma perspectiva boa, nenhuma esperança boa em relação ao meu trabalho. Pelo contrário, eu passei a olhar para o meu trabalho como pura perda de tempo. Já aconteceu isso com você alguma vez? Eu creio que sim, né? Philip Hayek, ele comentando esse versículo, ele diz assim: temos aqui uma das grandes frustrações da nossa existência. Nascemos com um desejo de permanência. Ninguém pensa em morrer, né? Todos nós aqui nos iludimos pensando que vamos viver 3.000 anos, né? 4, 5.000 anos. Né? Mas mesmo se vivêssemos tudo isso, um dia morreríamos. Né? Nós não gostamos muito de pensar sobre a morte, nós gostamos de nos iludir com a ideia de que seremos permanentes. Por isso que a gente não gosta de mudança. Né? Mudança mexe com essa falsa segurança em nosso coração, de achar que somos permanentes. E aí ele continua: um anseio profundo de fazer algo que perdure. No entanto, a realidade debaixo do sol é que gastamos nossas vidas inteiras trabalhando para ganhar algo que não podemos guardar. Isso era o bastante para levar o pregador, né, Salomão, ao desespero. Salomão chegou num ponto da sua vida em que ele olha e diz assim: trabalhei, ajuntei, não vou conseguir levar nada, e pior, quem vai usufruir disso, nem sei se ele será sábio ou se ele será um tolo. Se ele for sábio, ainda tem alguma esperança. Pelo menos valorizou, né? Valorizou o que eu deixei. Se ele não for sábio, se ele for um estulto, um burro, um louco, ele vai destruir rapidamente tudo que eu empenhei, tudo que eu lutei para guardar. Nem mesmo se todo o trabalho fosse usufruído por alguém que fosse sábio, ele teria algum consolo. Por quê?
porque esse descendente dele um dia também iria morrer, ia deixar para outro, e uma hora ou outra a herança ia cair na mão de um louco que ia desfazer de tudo. Ele não aproveitou, ele não desfrutou. Viveu ajuntando, e o que ele ajuntou foi em vão. Restava a Salomão, então, apenas uma saída: conformar-se com o inevitável, ou seja, o fato de que outro desfrutaria das riquezas que ele tanto trabalhara para acumular. Isso era inevitável. Alguém vai usufruir. Então, o que me resta agora? Vou me conformar com isso. Existem coisas que não tem como mudar. No capítulo 1, ele falou sobre isso. Ele falou no versículo 15 do capítulo 1, aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Eu já expliquei para você. O que ele quer dizer com isso é que tem coisas na nossa vida que são inevitáveis, não tem como a gente mudar. Elas são como são e pronto. Você vai trabalhar, vai ajuntar, vai morrer, vai deixar para os seus herdeiros. É assim a vida, não tem como mudar isso. Mesmo que você faça um testamento dizendo quem vai ficar com o quê, não vai mudar o fato de que você vai morrer e vai deixar para outro. Então o que resta nisso tudo? Se conformar com a realidade. Por isso que ele diz no versículo 21, porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza. Contudo, mesmo ele sendo usando sabedoria, ciência e destreza, com tudo isso, ele vai deixar o seu ganho como porção a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. É inevitável. Inevitável. Certas coisas são inevitáveis. Nem todos os homens trabalham com sabedoria, ciência e destreza, mas Salomão agiu assim. Salomão usou essas ferramentas. Ele se pôs a buscar o conhecimento, ou seja, sabedoria, ciência. Ele aplicou essa ciência, esse conhecimento de forma correta, sabedoria. E ele fez isso com habilidade, ou seja, com destreza. Ele recebeu o reino das mãos de Davi, seu pai, e ampliou os domínios do reino. Ele recebeu riquezas da mão de Davi, seu pai, tesouros para construir o templo do Senhor, a casa do Senhor, e construiu um magnífico templo para Deus. Mas não só isso, ele ampliou as riquezas. Foi um homem extremamente inteligente, soube administrar o que ele recebeu, o recurso que ele recebeu, e ampliou os seus recursos. Um homem sábio. Já o tolo é aquele que recebe e sai queimando, e sai desfrutando, torrando, até um dia não ter mais nada. Esse é o tolo. Mas Salomão agiu com sabedoria, agiu com destreza, com conhecimento. Ele foi um homem dedicado no que fez, mas de que adiantaria tudo isso? Seu lucro, ou seja, aquilo que sobra, o seu ganho, aquilo que sobra depois do investimento, seria deixado como porção a quem por ele não se esforçou. Salomão deixou uma fortuna para Roboão, deixou um reino para Roboão, mas Roboão em nada se esforçou para ajudar o seu pai a ampliar as riquezas, a ampliar o seu domínio. Roboão não fez nada disso. Roboão não se esforçou, não se empenhou em ajudar o seu pai. A culpa é de quem? Por isso Salomão vai dizer, tudo isso é vaidade, grande mal, ou seja, nada tem consistência, é vaidade, é vapor, e é um grande mal, ou seja, algo desagradável, algo ruim. E aqui eu quero chamar a sua atenção para o fato de que, quando nós olhamos para Roboão, filho de Salomão, que herdou o seu trono e todas as suas riquezas, vemos que Salomão
não preparou o seu filho para a responsabilidade que ele haveria de receber. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde ele morreria e o seu filho, o filho mais velho, no caso era Roboão, haveria de ser o seu sucessor. E ele não preparou Roboão como deveria. Roboão foi um irresponsável. Havia riquezas mais valiosas às quais Salomão não deu importância. Ele estava preocupado com a parte material do seu reino, mas ele negligenciou a criação do seu filho. Salomão foi um péssimo pai. Ele não se ocupou com a responsabilidade de ser um bom pai para o seu filho, instruindo no caminho do Senhor. Como? Salomão caiu em terrível idolatria, era um idólatra. Como ele iria ensinar o seu filho a temer a Deus se ele próprio não temia? Mostrou-se mais louco do que qualquer outro ser humano, porque caiu em terrível idolatria. Ele não foi um bom pai. É fato que bons pais podem ter o desprazer de ter filhos maus, negligentes e indolentes. Todos nós conhecemos casos assim. Pais crentes, tementes a Deus, responsáveis, ensinaram os filhos no caminho do Senhor, mas um dos filhos ali, ou alguns deles, seguiram caminhos tortuosos, abandonaram a fé, seguiram em outra direção, se tornaram pessoas inúteis, improdutivas. É fato que isso pode acontecer, isso é fato. Bons pais podem ter filhos negligentes, mas a lógica geralmente é o contrário. Bons pais também têm bons filhos. Pais que são tementes a Deus e procuram ensinar os seus filhos nos caminhos do Senhor, a probabilidade de que os seus filhos também serão servos de Deus e seguirão nesse caminho é muito maior. Provérbios 22:6, que diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda que for velho não se desviará dele. Muitos tomam esse versículo como uma promessa, mas não é uma promessa, ele é uma probabilidade. Ali não é uma promessa que se você criar os seus filhos no caminho do Senhor, os seus filhos também serão tementes a Deus. Não, não é isso. Ali não é uma promessa, mas ali é uma probabilidade, uma possibilidade. Se você cria os seus filhos no caminho em que eles devem andar, se você coloca os seus filhos na direção correta, ainda que ele envelheça, ainda que ele fique velho, ele não vai se desviar dos caminhos do Senhor. Aí vem aquela discussão, o que vai se desviar de quê? É o filho que vai se desviar do caminho, que não vai se desviar do caminho, ou é o caminho que não vai se desviar da pessoa? As duas coisas podem ser possíveis. Fato é, se você ensinou ao seu filho o que é certo, ele não vai esquecer disso, mesmo que ele não obedeça, mesmo que ele não pratique, mas ele não vai esquecer. E se tratando da palavra de Deus, se você ensinou a palavra de Deus para o seu filho, a palavra de Deus permanecerá no coração dele. E mesmo que ele um dia venha se afastar dos caminhos do Senhor, seguir sendas tortuosas, mas a palavra de Deus não se desviará do coração dele, estará ali dentro. E é essa palavra ali, incrustada no coração do seu filho, que o Espírito Santo vai usar para trazê-lo de volta. O filho pródigo, que eu citei há pouco na mensagem, aconteceu isso. Ele foi para uma terra distante dissipar todos os bens que seu pai havia lhe dado. E ele foi para uma terra distante. Quando seus bens acabaram, ele se viu cuidando de porcos. Isso para um judeu era o fim da picada, era a coisa mais terrível de se acontecer. Era o fundo do poço. Ele estava cuidando de porcos. E ali, cuidando dos porcos, ele sentiu vontade de comer as alfarrobas. Não era lavagem, não. As pessoas acham que é lavagem, não é. Alfarroba é um cereal parecido aí com as nossas ervilhas, que os seres humanos também comem. Assim como a gente dá milho para o porco, a gente também come milho. Então,
não é algo indesejável, mas naquele momento, ele olhando os porcos, ele pensa assim, puxa vida, os servos de meu pai têm comida a fartar e eu aqui estou desejando comer o que o porco está comendo. E o que é que levou aquele rapaz a voltar para o seu pai? O amor, cuidado, a vida que ele tinha ao lado de seu pai. Se o filho de um crente se desvia, mesmo tendo sido criado na presença do Senhor, ele se desvia da palavra de Deus. Pai, confie no poder da palavra de Deus. É essa palavra que vai germinar no seu coração e mais cedo ou mais tarde vai brotar com força no coração do seu filho e vai trazer o seu filho de volta. Mas entendamos uma coisa: nós não temos promessa alguma de que, se nós criarmos os nossos filhos desde pequenininhos na presença do Senhor, eles nunca se desviarão. Não existe essa palavra em lugar nenhum na Bíblia. Infelizmente, é possível que os filhos se desviem. Mas independente do seu filho se desviar ou permanecer no caminho do Senhor, é sua responsabilidade como pai, é sua responsabilidade como mãe, criá-los nos caminhos do Senhor, direcioná-los na presença do Senhor. Tivesse Salomão ensinado seu filho a temer a Deus e a trabalhar com dedicação, quem sabe Roboão teria sido um bom rei, e não o fomentador, e não o pivô de uma divisão, de uma rebelião que custou a unidade do reino de Israel. Quando nós lemos a história de Roboão, nós ficamos sabendo que ele causou a divisão em Israel. Era só uma nação, mas quando os anciãos o procuraram, dizendo: olha, se você quer ganhar o coração do povo, abaixe os impostos, diminua, a carga tributária está pesada, né? Você acha que é só nos nossos dias que tem essas coisas, né? Aí o Roboão disse assim: bem, vou pensar no caso. E aí ele resolveu consultar os seus colegas de juventude. Cuidado, jovem, se você quer buscar sabedoria, via de regra, busque alguém com mais experiência de vida. É fato que canalhas envelhecem, como diz aí, né, o ditado popular. É fato que também um idoso pode ser um sem vergonha, um louco. Mas essas coisas são mais fáceis de serem encontradas nos jovens. Busque a sabedoria dos anciãos na sua igreja, daqueles que têm mais experiência que você. Converse com eles. Se os seus pais são tementes a Deus, se o seu pai é um servo de Deus, temente ao Senhor, você tem um mestre dentro de casa. Converse com ele. Mas Roboão foi e buscou o conselho dos jovens, dos seus colegas de juventude. E eles disseram: você é louco, Roboão? Diga para esse povo o seguinte, que vou diminuir o imposto, que eu vou aumentar. O dedo mínimo, seu dedo mínimo é mais forte, é mais pesado do que os lombos de Salomão. Se Salomão os feriu com açoites, você vai feri-los com escorpiões. Eles vão sofrer muito mais. Se eles estão achando que eles pagaram muitos impostos e a taxa estava alta, esperem para ver agora vai ser muito pior. E aí, o que não falta nessa situação é o oportunista. Um rebelde ali entre o povo, chamado Jeroboão, aproveitou dessa situação e ganhou o coração do povo. Olha, por que a gente vai manter esse louco no poder? Vamos nos rebelar contra ele. Vamos tomar o que é nosso. A força está conosco. A força está no povo, né? E Jeroboão causou, ou melhor, aproveitou da situação deixada por Roboão e acabou dividindo. Aí você tem Israel e Judá. A partir de então, nunca mais se uniram, nunca mais se tornaram um só povo. Dividiram o povo de Deus. Jeroboão
para não ver o povo voltar para Roboão, para não ser seduzido por Roboão, resolveu então espalhar altares por todo Israel, a parte norte. E isso causou idolatria. Jeroboão já estava perdido há muito tempo. Tinha perdido o rumo há muito tempo. Faltou um pai para Roboão. Faltou um pai sábio. E olha que ele foi o homem mais sábio do mundo, né? Recebeu sabedoria de Deus, mas não usou. Foi sábio em várias áreas da vida dele, mas não na criação dos seus filhos. Pais, ensinem seus filhos a trabalharem desde crianças. Quando eu falo desde criança, eu falo desde pequenininho mesmo. Dê tarefas execuíveis, tarefas que eles consigam realizar. Você pode ensinar o seu filho pequenininho, depois que ele brincar, guardar os brinquedos. Deixar tudo organizado, deixar tudo arrumadinho, mesmo que seja do jeito dele ali. Mas você precisa ensinar o seu filho responsabilidade desde pequeno, desde pequenininho, desde criança. Dê tarefas que eles consigam realizar. E conforme eles vão adquirindo destreza naquela tarefa, vai aumentando a responsabilidade dele. Trabalho nunca fez mal para ninguém. Trabalhar é bom. Tudo que nós estamos vendo sobre o trabalho aqui, Salomão não está nos tirando o incentivo para trabalhar. Não, ele não está dizendo assim, não trabalhe não, seja um bom vivan, seja um folgado, não viva às custas dos outros. Não é isso que ele está dizendo. Ele está falando para nós aqui que se a gente colocar no trabalho a razão da nossa vida, a gente vai se frustrar. Porque a razão da nossa vida tem que estar em Deus e não no trabalho. Mas quem tem Deus como a razão da sua vida, trabalha. Quem tem Deus como a razão da sua felicidade, a razão da sua vida, não é um vagal. Ele trabalha, é alguém que produz. A vadiagem não combina com o servo de Deus. A preguiça não combina com o servo de Deus. Não faz parte do caráter de Deus. Por isso, pai, por isso, mãe, ensine seus filhos a administrarem o dinheiro. Se você tem o costume de dar uma mesada para eles, né? Na minha época, a mesada era quando eu dava uma topada na mesa, né? Tomei uma mesada na testa, né? Mas se você tem o costume de dar uma mesada para o seu filho, né? Um dinheiro por mês ali, ensine o seu filho a gastar esse dinheiro de forma sábia. Ensine o seu filho conforme, olha, nós vamos ajuntar o dinheiro para no final do ano a gente ter o dinheiro para comprar aquele presente que você quer, aquele brinquedo que você quer. E você vai ensinando. Chega no final do ano, na hora de abrir o cofrinho, abriu lá o cofrinho e tal, apurou o dinheiro, ensine seu filho a tirar o dízimo. Ensine seu filho a ser dizimista. E aí diga para o seu filho, além do dízimo, vamos tirar uma oferta para missões? Vamos dar um dinheirinho aqui, um dinheiro para missões? Aí ele vai, pai, mas o que vai sobrar para o meu brinquedo? Aí é a hora de você dizer assim, fica tranquilo. Aí o que sobrou, não deu para comprar o brinquedo, você vai lá e completa. Você está mostrando graça para o seu filho. Está ensinando ao seu filho a graça. O que é a graça? É o favor não merecido. Você não estou dando isso aqui para você porque você merece, estou dando para você porque eu quero. E como você foi generoso em repartir, como você foi obediente em ser dizimista, a bênção do Senhor está presente. E Deus abençoou o papai tem condição de ajudar você, eu vou completar o dinheiro para você comprar o brinquedo que você tem. Se você perceber que o seu filho é avarento, e olhe que a avareza é uma coisa muito comum em criança, viu? Tem criança que não abre o cofrinho dele para nada.
né? Se você pôr um sorrisal na mãozinha dela, ela atravessa a piscina, atravessa um rio e do outro lado está o pó, né? A mãozinha fechada. Avareza, algo do coração humano. Uma das primeiras palavras que a criança aprende a falar é meu. Então, se você perceber que o seu filho não quer abrir aquele cofrinho para nada, você está diante de um avarento. Nós temos que ensinar o filho a ser sábio em administrar, mas não a amar o dinheiro, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, diz a palavra de Deus. Ensine o seu filho a não ser um esbanjador, como o filho pródigo foi, gastou sem nenhum compromisso. Não, ensine o seu filho a gastar, a administrar o dinheiro dele com sabedoria. Mas ensine o seu filho que todo o dinheiro que ele guardar, quando ele morrer, vai ficar para outro, não vai ficar para ele. Ele não vai levar um centavo. Por isso que você tem que ensinar o seu filho a administrar, a trabalhar, pensando sempre na glória de Deus. Pensando sempre na glória de Deus. Ensine-os a amarem a Deus, pois essa é a única herança que realmente tem valor e acompanhará o seu filho por toda a eternidade. Ensine seu filho a trabalhar, mas ensine seu filho a amar a Deus acima de tudo, mais do que o dinheiro. Se vocês ensinarem seus filhos a trabalharem, darem duro, a administrarem bem os seus recursos, vocês terão feito um excelente trabalho. Mas isso não é o mais importante. Isso não é suficiente. Vocês devem ensiná-los a amar a Deus acima de tudo, a quererem a herança eterna. Se no fim de suas vidas vocês deixarem para os seus filhos uma boa herança, não terão deixado nada além de pó e ferrugem. Mas se durante as suas vidas vocês lhes ensinarem a amar a Deus, a amar a igreja de Deus e a andarem no caminho da vida eterna, então terão cumprido o seu papel de pais conforme Deus quer, conforme Deus quis. E os seus filhos, que são herança do Senhor para vocês, serão felizes, serão bem-aventurados. Ensine o seu rapaz a ser um homem, mas mais do que um homem trabalhador, mais do que um homem honesto, ensine o seu filho a ser um homem temente a Deus. Ensine a sua filha a ser uma mulher de Deus, temente ao Senhor, que não teme as ideologias desse mundo, que não segue na onda dessas pessoas. É constatado isso. Só não sei se a cifra está correta, mas dizem que em torno de 60% a 70% dos jovens cristãos, quando vão para a faculdade, abandonam a fé. E isso é preocupante. Quando eu ouço de um jovem dizendo: pastor, eu vou fazer faculdade, eu fico muito feliz porque ele está preocupado com a sua vida e tudo mais, responsabilidade, mas na mesma hora vem: será que ele está preparado para o ambiente de uma faculdade? Será que ele foi preparado como deveria para enfrentar o que ele vai enfrentar numa faculdade? Irmãos, o mundo odeia a palavra de Deus. O mundo odeia Deus. E, portanto, odeia os filhos de Deus. Não esperemos ser amados pelo mundo. Ensine seu filho que ele não vai ser amado pelo mundo. E que não importa o aplauso do mundo, não importa a aprovação do mundo, o que importa é a aprovação de Deus. Só isso. Não ame os seus bens materiais e nem confie neles. Lembre-se da advertência divina.
Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Salmo 62, 10. Se você vier a enriquecer-se, com trabalho sério, com trabalho honrado, você vier a enriquecer-se, Deus lhe abençoar e você se tornar rico, vigie o seu coração para que não seja tomado pela soberba e nem confie na instabilidade das riquezas. Mas em vez disso, deposite a sua confiança somente em Deus, que é quem lhe abençoa. Que você pratique o bem com o seu dinheiro, seja abundante em boas obras e sempre generoso, ajudando quem necessita. Eu sei que hoje está difícil isso. Hoje tem muita gente pedindo dinheiro na rua, você para no farol, para no semáforo, em 5 segundos tem ali uma pessoa, tem um trocado, tem uma moedinha, estou com fome. É complicado, porque a gente sabe que a maioria desses casos é para usar com drogas, com vícios. E você, como eu, tenho certeza, a gente fica naquele dilema. Se eu ajudo, eu estou ajudando alguém a manter o seu vício. Mas vai que esse rapaz está sendo sincero e ele está com fome mesmo e não tem o que comer. E aí? Eu vou deixar de ajudá-lo? E a gente fica nesse dilema, não é mesmo? Mas nós precisamos estar atentos a quem realmente está necessitado. Acuda aos necessitados. Procure saber, conhecer quem você está ajudando. Mas nós devemos fazer o bem sem olhar a quem. Não é assim que diz a carta de Tomé a Josias, no capítulo 3, versículo 1. Não existe isso, tá, irmãos? Brincadeira, tá? Não existe isso, não. Nós devemos fazer o bem sem olhar aqui. Não, nós devemos olhar, sim, para quem nós estamos fazendo o bem. Porque às vezes a gente deixa de ajudar um necessitado para ajudar um vagal. Um dia desse eu estava meio, confesso, estava meio esquentado com algumas coisas, com a cabeça meio cheia. Parei no farol, veio um cidadão mais forte do que eu. Foi um trocado. Eu falei, eu tenho uma enxada, você quer? Me xingou de tudo quanto é nome que você possa imaginar. Ficou bravo. Com uma enxada, ele poderia carpir um lote, ganhar um dinheirinho bom, né? Mas não quer dinheiro. Eu fiquei até com medo de me apanhar do rapaz, e eu apanharia, porque ele é bem maior que eu. Mas eu também estava errado naquele momento. Mas nós precisamos saber quem nós estamos ajudando. Porque de repente nós estamos perpetuando a vadiagem de alguém e deixando de socorrer realmente quem precisa. Tudo isso que eu estou dizendo para você está em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 a 19. Diz assim: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo lhes proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Semana passada eu disse isso. Nós não podemos levar as nossas riquezas conosco, mas nós podemos enviá-las antes de nós. Ou seja, uma vida generosa, uma vida que agrada ao Senhor, uma vida de acordo com a palavra de Deus, gerará boas obras que glorificarão ao Senhor. Esses são os tesouros que nós devemos acumular nos céus. O nosso galardão está lá, a nossa riqueza está lá. O crente é a pessoa mais rica que existe nesse mundo. E eu não estou falando de bens materiais. Pode ser um crente realmente rico, cheio de bens materiais. Se ele vive de acordo com a palavra de Deus, ele tem uma riqueza muito maior esperando ele na glória eterna.
Se você, como eu, não tem riqueza alguma nessa vida, não temos posses, não somos ricos, não fiquemos tristes. Há uma riqueza incalculável nos esperando na glória eterna. E é para lá que nós devemos dirigir o nosso olhar. Não caia no laço de Satanás, que quer que você pense que a avareza é boa administração. Tem muita gente achando que a avareza é sinal de que ele é um bom administrador. Não. A Bíblia mostra para nós que a riqueza só é justificável quando ela é empregada no bem de necessitados. Calma, irmãos, eu não sou comunista, não. Eu não abracei marxismo, nem porque comunismo e marxismo não tem nada a ver com isso. Essas ideologias infernais, nefastas, elas dizem o seguinte: vamos repartir os bens, dê o que você tem para mim. Tá bom, então você vai dar o que você tem para mim? Não. O que é meu é meu, o que é teu é meu. Isso é o que diz essas ideologias, não tem nada de palavra de Deus nisso. A Bíblia nos mostra que é possível um servo de Deus enriquecer-se de forma lícita, porque ele é abençoado por Deus. Mas ele deve empregar essa riqueza para a glória do Senhor. Agora, se você é pai, se você é mãe, tem filhos pequenos, olhe para eles. Eles são os tesouros que Deus confiou a você. Não existe riqueza maior, não existe riqueza melhor do que essa, mais bela do que essa, que deve ser ampliada do que os seus filhos. Olhe para os seus filhos como tesouros que Deus lhe deu, pepitas de ouro que você deve fazer com que essa riqueza aumente. No caso, não estou falando só de tamanho, né? Estou falando aqui de crescimento no conhecimento de Deus, de viverem para a glória de Deus. Crie os seus filhos dessa forma, para a glória de Deus. Avareza não é boa administração. A avareza significa que se você tem muito, se você está retendo muito, tem alguém passando necessidade no seu lugar. Se você tem muito, tem alguém que tem menos. Se você é um patrão e está enriquecendo-se com a sua empresa, mas você não valoriza o trabalho dos seus empregados, você não é generoso para com os seus empregados, você não paga, não recolhe ali os impostos que são destinados para os seus empregados, você é um avarento, um pecador miserável, que está se enriquecendo às custas de outro. Se você tem mais, é porque outro tem menos. Mas se você, fazendo tudo certo, sendo generoso, e Deus abençoando, e você continuando enriquecendo, crescendo em sua riqueza, louve a Deus por isso. Não fique soberbo, não deixe o seu coração se enredar com a soberba, com a avareza, com a arrogância. Seja humilde. Continue fazendo obras que glorificam ao Senhor, abençoando outras vidas, principalmente os seus filhos. Ensine os seus filhos a trabalhar, ensine aos seus filhos o valor do trabalho. As nossas crianças hoje sabem o preço, mas não sabem o valor das coisas. Sabem quanto custa um celular, mas não sabem o valor, ou seja, o quanto que você teve que trabalhar para conquistar aquilo. Quantas horas da sua vida você trabalhou para pagar aquele celular. E é por isso que seu filho quebra o celular em 2 tempos e já está pedindo outro para você. E você vai lá, se enforca, se endivida e dá para ele. Porque afinal de contas, você teve muita privação na sua infância e você não quer que o seu filho seja privado de nada. É uma notícia para você. Você está criando um inútil. Você está criando um tolo. Que na primeira oportunidade que ele tiver de pegar alguma coisa de você, ele vai destruir aquilo, vai evaporar com aquilo. E você vai ficar frustrado, não só pelo bem material que você perdeu, mas por ver o monstro que você está criando. Crie seu filho para a glória de Deus. Mostre para o seu filho que o maior tesouro que alguém possa ter está nos céus.
Ensine o seu filho a vasculhar o coração dele para saber, como disse o Senhor Jesus, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Que o seu filho seja um perito em conhecer a si mesmo e percebendo no que está o coração dele, ou em quem está o coração dele. Se não estiver em Jesus, que ele abandone isso o mais rápido possível e se volte para o Senhor Jesus. Ensine o seu filho a amar a Deus. Ensine o seu filho a viver para a glória de Deus. Talvez ele não vai ser um empresário bem-sucedido. Talvez ele nunca será um cientista que vai descobrir a cura de uma doença terrível. Talvez o seu filho será apenas um cidadão comum, levantando de madrugada, trabalhando, tendo uma jornada de trabalho, pagando as suas contas em dia. Mas o seu filho será alguém que vai viver para a glória de Deus, levando o brilho da glória de Jesus por onde ele passar. Não tem riqueza maior do que essa. Que Deus assim nos abençoe. E que os nossos olhos estejam em Cristo. Semana que vem nós veremos que as riquezas não trazem felicidade. Versículos 22 e 23. Veremos semana que vem. Deus nos abençoe.